Irmãos, eu quero inaugurar esse púlpito aqui que ficou muito punk. Queria uma salva de palmas para o irmão Edilson. Então, obrigado por isso. Uma obra de arte. Tem muita história que a gente tem falado muito. Toma o teu assento. Quero compartilhar uma breve reflexão para vocês. Esse aqui é um tanque de uma motocicleta de 1968, chamado Java. Uma motocicleta que era fabricada na Tchecoslováquia. E um amigo que faz algumas peças customizadas e tal, bem oficina assim, fundo de quintal mesmo. Ele disse: Randall, tem um tanque aqui. E eu falei: a gente quer usar esse tanque. A gente idealizou algo que trouxesse a identidade e a necessidade dos homens de Deus, a necessidade dos homens como um todo, os homens da sociedade. Nós precisamos todos os dias do combustível que nos impulsiona, do combustível que é Jesus. Jesus é o combustível da transformação. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais. A gente lançou em todas as plataformas musicais o hino do Ombreados. E a gente fez com muito carinho esse crachazinho. Se você observar no fundo, no verso do crachá, tem a letra do hino do Ombreados. Eu queria pedir a você que você guardasse com muito carinho e que ao final do nosso cabra macho a campo você possa retirar aqui as cordinhas e guardar a letra, usar como marca-texto na sua Bíblia, e que você possa decorar conosco esse hino, porque de verdade caminhar com Jesus é andar na contramão do mundo. Caminhar com Jesus é viver de forma controversa ao que o mundo aí fora tem colocado para nós. A figura do homem está deturpada. A figura do homem está enxovalhada. A figura do homem, do cabra macho, está distorcida. Existe uma verdade, a verdade revelada a nós. Eis a verdade. Aleluia. Eis a verdade revelada aos homens, infalível, inerrante, apta para discernir os intentos do nosso coração. E eu queria trazer uma reflexão para os irmãos agora, muito breve, gente. Dia de sexta, o horário avança um pouquinho, e nós gostaríamos que vocês aproveitassem com toda a nossa programação para se integrar e se entregar. Sabe, isso aqui ele foi feito por um irmão que caminha conosco ombreado, junto com sua família. Sabe o que isso representa para nós? Representa o pão diário. Jesus, quando nos ensina a oração que ficou mundialmente conhecida como a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Ele não diz o pão nosso de cada domingo. Ele não diz o pão nosso de cada quinta-feira. Ele não diz o pão nosso a cada 15 dias. Ele não diz o pão nosso no culto da virada. Ele diz o pão nosso de cada dia. O alimento, o encher o tanque, é um procedimento, uma ordenança diária, um convite para nós intensificarmos o nosso devocional. E falando por mim, por aquilo que eu tenho vivido nesses últimos anos, últimos meses, o devocional tem se tornado na minha vida algo inegociável. Primeira chave para um homem de Deus, primeira chave para um cabra macho como Jesus: não negocie o seu tempo com Deus. Não encaixe Deus na sua agenda. Tenha
tenha a sua agenda, o seu horário, a sua hora marcada para encontrar o paizinho no fundo do quarto. Sabe, a história dos homens, dos grandes homens de Deus, dos avivalistas, ela é marcada por um coração incendiado dentro de um quarto. E esse coração incendiado, cheio, com um tanque cheio da presença de Deus, ele incendeia outros corações incendiados. Eu quero profetizar sobre a tua vida um coração incendiado, com o fogo, com a brasa viva tirada do altar do Senhor, aquela brasa que é o poder de Deus, aquela brasa que purifica, aquela brasa que transforma, que lapida, que pega a pedra bruta, o ferro, que vai sendo moldada no padrão disposto na palavra de Deus. Amém? Você me entende? E eu queria falar algo para vocês. E o tema dessa reflexão é aliança de fogo. Interessante como o fogo marca a história dos homens ao longo dos tempos. Há algumas semanas, quando nós planejávamos com a equipe, sonhávamos com a realização deste evento, deste acampamento, desde os primeiros detalhes, as primeiras ideias que foram surgindo, e então começamos a colocar diante de Deus. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso desejo de reunir os homens como um exército para construirmos uma atmosfera de adoração em unidade. A palavra nos revela: onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. E em meio a uma certa insegurança, fomos nos fortalecendo e ombreando com nossos pastores. Conversávamos com o nosso pastor sênior, e ele sempre nos direcionando e nos desafiando com uma palavra de encorajamento. Você pode olhar para o seu colega e falar assim, ó: encorajamento. E eu passei a perceber, através dos ensinamentos, através das ministrações, o quão urgente é a necessidade de nós mobilizarmos os homens para o fortalecimento da igreja do Senhor e, sobretudo, para o fortalecimento da nossa sociedade. Sabe como tem um homem já falecido, o nome dele é Edwin Lewis Cole, conhecido como Ed Cole. Foi o fundador da rede de homens cristãos, e ele escreveu vários livros na sua caminhada. Inclusive é o idealizador do Homem ao Máximo. Para quem já fez aqui, nós temos lá na igreja esse curso da Universidade da Família. E ele declara algo muito importante, porque ele diz assim: homens fortes formam famílias fortes, famílias fortes formam uma igreja forte, uma igreja forte pode mudar o destino e construir uma sociedade justa, uma sociedade forte. E é realmente isso que Deus tem ministrado, meus irmãos, ao meu coração nesses dias. Homens, vocês precisam resgatar o fogo, o resgate do fogo. Essa relação do fogo com a história da humanidade. Uma descoberta fantástica, uma descoberta milenar, que permitiu a construção dos relacionamentos desde a Gênese, desde o princípio até os dias atuais. E aí, trazendo este significado da Gênese, né? A evolução dos seres, a Gênese da existência humana. O primeiro livro da palavra de Deus descreve, através de Gênesis, a criação do mundo.
não somente o relacionamento entre os homens, porque ao redor do fogo histórias foram narradas, estratégias de guerra foram decididas ao redor do fogo ao longo da história. Conquistas e vitórias foram celebradas ao redor do fogo, assim como o choro e o lamento de desespero pelas derrotas também foram derramadas ao redor do fogo ao longo da história dos homens. Inclusive para nós homens, o fogo que representa esta comunhão, aquele velho braseiro, sabe? Aquele velho churrasco reunindo as famílias, os amigos. Na verdade, eu confesso a vocês que particularmente eu nunca vi uma confusão no churrasco. Não sei se isso tem a ver com a minha terra natal no sul, mas o fato é que o fogo, ele está presente em nosso dia a dia de uma forma ou de outra. E é justamente nessa linha que eu gostaria de tratar essa noite de abertura do nosso acampe. O fogo de Deus, o fogo que representa a aliança do Senhor com os homens, o fogo que alimenta a chama dos corações dos homens de Deus. Sabe, o fogo que marca o seu verdadeiro chamado, o fogo que marca o seu relacionamento com Deus, o fogo que nunca dorme, o fogo que arderá continuamente no altar, como diz a palavra de Deus. E eu quero ler algumas passagens bíblicas que tratam desse relacionamento do Senhor conosco através do fogo, e juntos nós construirmos uma reflexão dentro daquilo que nós estamos vivendo, dentro da atualidade, como homens, como sacerdotes, como pais, como filhos, maridos, líderes, alunos, irmãos, profissionais, em um mundo controverso, com valores distorcidos, uma inundação e um conflito de ideologias surgindo diariamente, preconceitos, relativismo, sabe, todo esse arcabouço de coisas que tem arrasado famílias, enfraquecido nossa sociedade pela divisão e influenciando as gerações que estão chegando. E eu vejo aqui hoje exatamente o que o Senhor colocou em meu coração. Sabe o que representa isso, esse acampamento? Um encontro de gerações, a reunião de muitas experiências já vividas por muitos de nós, e muitas páginas em branco na história que o Senhor irá escrever na vida de nossos jovens e também na nossa família, independente do tempo. Você crê comigo assim? Fogo de Deus. Hoje nós corremos contra o relógio, nós corremos contra o tempo, tudo é fast, é muito rápido, é just in time. Mas eu declaro, e a palavra nos ensina aqui, o nosso Deus é o Deus do tempo. O Kairos é de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra comigo no primeiro livro da Bíblia, na primeira citação do fogo de Deus, capítulo 15 de Gênesis. Vamos ler a partir do verso 1. Assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou:
Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, como essa noite tem poucas, né? Olhe para o céu e conte as estrelas, Abraão, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu acho fantástico o verso 6, porque diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Capítulo 17, o versículo 17. Depois que o sol se pôs, acho isso importante, depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Através do fogo, o Senhor fez essa aliança com até então chamado Abrão. Observe nessa passagem na Bíblia, o fogo normalmente aparece como símbolo da presença do poder de Deus. E os israelitas e muitas outras culturas antigas davam muito valor ao fogo, né? Porque o fogo, a descoberta do fogo, né, ela trouxe luz. O fogo é luz, o fogo é a presença de Deus. E Deus diz que nós somos a luz. Alguns símbolos na palavra de Deus representam o fogo, o próprio Deus. Quando o autor de Hebreus declara: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou quando o autor de 2 Tessalonicenses declara: os anjos do seu poder como labaredas de fogo. O fogo representa o Espírito Santo pela palavra, a própria palavra de Deus, a presença, o juízo, a purificação. Mas eu gostaria de aproveitar essa noite para exaltar a importância do fogo, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e no nosso cotidiano. Pois o que vemos na verdade é que muitos homens já caminharam no fogo, já experimentaram o fogo, já sentiram o fogo, já carregaram o fogo em algum momento. Outros ainda carregam, mas existem aqueles que estão andando nas cinzas, porque o fogo já se extinguiu, se acabou. Essa cinza, ela arrasa a vida do homem. É uma cinza que ela conforma os homens em um padrão secular, um padrão de mundo. Hoje com muitas vertentes, sabe, aquela era do... toda hora tem uma coisa nova surgindo, né? Agora é a era do politicamente correto. Observa que Abrão, quando recebe a promessa, ele sai da sua terra e leva consigo, além de sua esposa, seu sobrinho Ló. No capítulo 12 de Gênesis, você não precisa abrir. Quando o Senhor comissiona Abrão a sair da sua terra, a palavra nos revela que ele levou consigo sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló. Eles seguem juntos nessa aventura, debaixo de uma promessa direta do Senhor a Abraão. Primeiro ponto: a promessa chega tirando Abraão do conforto. O Senhor diz: sai da tua terra.
do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Tipo, pega o beco, Abraão, vamos para cima. E Abraão não questionou. Isso é fantástico, porque a gente vive numa geração assim do por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Essa pergunta ela já está automática, assim, principalmente nos jovens. Mas por quê? Mas por que não dá? Abraão não questiona em momento algum, ele simplesmente obedece prontamente, sem hesitar. Isso é o que podemos chamar de uma obediência radical de Abraão. Observa que ele não era nenhum bad boy. Abraão já tinha 75 anos, cara. Eu creio que aqui não tenha ninguém com 75 anos. Se tiver, levanta aqui o braço para mim, a gente conhecer. 75 anos. Velho casca grossa. E às vezes a gente desiste por tão pouco, velho. Ô geração cansada, cara. A gente desiste por nada, por pouco. E quando eu olho para esses homens de Deus, o que esses caras enfrentaram, velho. A caminhada desse cara, a peregrinação deles, quando saíram de Ur dos Caldeus até Arã, e de Arã para chegar à terra de Canaã e até o Egito e voltaram. Se comparar para os dias de hoje, o que eles caminharam, chega a mais ou menos 2.600 quilômetros. Sabe o que é isso? É sair de Brasília e ir até Jundiaí, em São Paulo. De Jundiaí tu dá um pulo lá no Paraná, em Maringá. Aí vai em Santa Catarina, na minha terra. Depois volta para Maringá. É mais ou menos esse trajeto. Os caras praticamente cortaram o Brasil, se trouxéssemos para a nossa realidade atual. E ele tinha 7.5, mano. O cara era turbo. Então eles iniciam a aventura nessa peregrinação. Algo fantástico. Porque o cara caminhar 2.600 quilômetros levando. Uma coisa é o cara ir sozinho, né? Uma coisa é de moto, pegar minha motoca aí. Outra coisa é eu ir de carro, eu ir de ônibus, eu ir de avião. Mas o cara aí levar rebanhos, tangendo todos aqueles animais, levar a mulher, levar a servo reclamando, o sol tá quente, o dia tá chuvoso, que a gente é assim, né? Tá calor demais, chove demais. É mole o que mais? 2.600 quilômetros, tá recarregando tudo que possuía, todos os bens, pastores. De fato não era uma tarefa fácil, mas a palavra nos revela no mesmo capítulo 15, verso 16, que mesmo passando por tudo e enfrentando os perigos da jornada, Abraão creu, acreditou. Eita, glória a Deus! E isso lhe foi creditado por justiça. Aleluia! Às vezes a gente esquece. Sabe aquela história? Brasileiro é assim, ele não lê manual de nada. Ele pega um tutorial hoje, vê como é que liga, desliga, botão do power, né? O botão do power, o famoso power. Ele liga o power, vê como é que funciona, desligou, liguei, desliguei e tal. Aí de repente o aparelho quebra. Aí ele vai lá na assistência, ó, tá na garantia. Aí o irmãozinho da assistência abre lá, pega na página 324 do manual. Só mas na 324 falava que tu tinha que ter trazido aqui esse equipamento até 90 dias. Já passou 4 meses. Aí o cara, não, mas comprei aqui, eu vou no Procon, eu vou reclamar, não sei o que, porque quebrou na minha mão e tal. Mas esses somos nós. Nós queremos as promessas de Deus, mas a gente não lê o manual. Porque o manual ele traz muitas promessas e milagres, mas ele traz também aquilo que nós devemos fazer. O manual ele é direto do certo e do errado, do sim, sim, não, não. Mas a gente não lê o manual. Então eu não leio o manual, eu quero tomar posse da promessa. A gente às vezes esquece que o Senhor é justiça, e a gente lembra dele
geralmente quando a gente precisa. Sabe, a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã, mas de fato nós só nos lembramos e clamamos por misericórdia quando nós precisamos dela. Esses somos nós. Tô ferrado, tô até o pescoço assim, a ponto de fazer uma loucura. Aí eu me lembro da misericórdia de Deus. E às vezes o inimigo envergonha a gente, que a gente não tem coragem de orar, e a gente pede para outras pessoas orar. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, ora por mim, me cobre de oração, me unge. Ô irmão, aí fala com o profeta. Ô irmão, Deus não tem nada da parte dele para falar para mim. Porque a gente tem uma tendência natural de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E o que tem acontecido lá fora, sabe o que é? Tem muita gente consentindo no teu pecado. O amigo da gente, o pseudo amigo da gente, ele consente no pecado. Então assim, eu estou pecando, mas o cara diz, não tem nada a ver. Esse nada a ver vai levar tanta gente para o inferno que vocês não têm nem ideia, cara. Vai levar tanta gente para o lago de fogo, esse tal de nada a ver. Sabe por quê? Porque quem consente contigo no pecado, ele nunca vai ser teu amigo. Essa é uma chave para essa noite. Por quê? Porque Deus nos trouxe aqui para colocar para fora, para derramar no altar dele muita coisa. Talvez coisas ocultas. E não pense que é só você, tem muita gente lutando, cara. Às vezes o cara está lutando contra a masturbação, o cara é casado. Às vezes o cara tem um problema hormonal. Às vezes o cara tá ali, a mulher tá ali chamando ele, toda bonitona de baby dollzinho e tal. Vem amor pra cama, lá o cara no Free Fire. Já vou, tá na série, desesperado. Não, só mais um capítulo. O cara quer assistir a série inteira. Aí quer dormir 4 horas da manhã e chega lá e cutuca a mulher. Mesma coisa que cutucar uma onça, né? Leva logo aquele coice de porco. Sai pra lá! Tô falando isso não porque... Tô falando isso porque esse fui eu. Foi assim que eu vivia. Meu irmão, se for olhar minha perna, quanto coice de porco que eu já levei. É assim. Mas quando o fogo é manifestado na palavra de Deus, ali Abraão, ele desperta no pôr do sol em meias trevas, né? Aquela chama fumegante. Então Deus estabelece uma aliança, foi confirmada pelo fogo. O fogo consumiu aquele sacrifício. Engraçado que a Bíblia nos mostra que isso ocorreu depois que o sol se pôs. Quando veio a escuridão, aparece um fogareiro com uma tocha acesa. De repente a tua vida você possa estar caminhando na escuridão, mas o Senhor tem uma tocha acesa para fazer uma aliança e renovar a aliança contigo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Se nós passearmos aqui nos capítulos anteriores, veremos que Abrão e Ló, eles haviam prosperado muito e a terra já não mais comportava os bens que ambos deles possuíam. Então eles se separaram, e aí que começa o paralelo entre as escolhas que nós fazemos e as consequências das nossas escolhas. Enquanto Abraão persistia no caminho da promessa, e agora com a aliança, mesmo às vezes agindo por conta própria, dando suas cabeçadas, Abraão seguiu em frente, avançou, foi nutrido por este fogo da presença. Abraão conversava com Deus. E aí o Senhor me traz isso aí. A gente precisa conversar mais com Deus, gente. A gente está muito no automático, cara. A gente está, sabe, naquela visão do Deus slow down. Parece que Jesus está assim caminhando. Aí vai para a cruz. Sabe aquela coisa em latim? Amém. Não, cara. Jesus era movimento, Jesus era virado. Jesus era movimento, cara. Jesus estava sempre se movimentando para lá e para cá, andava de um lado para outro, ficava 2 dias num lugar, ficava 3 dias num lugar.
era fazendo os cegos enxergarem, os surdos ouvirem. E às vezes a gente pensa assim: ah, eu sou saudável. Tem um amigo aqui que disse para mim, aqui de São Luís, eu encontrei ele já tinha passado por 3 vezes, tinha abrigo a barriga dele. Ele disse para mim assim: Randall, cara, um homem sem saúde, o homem não é nada, velho. Nada. Olha a minha barriga, cara. Eu disse: cara, volta para Jesus, velho. Jesus vai transformar a tua vida, vai te restaurar. Hoje ele melhorou muito e tem melhorado a cada dia. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui, mas eu fiquei impactado porque ele disse assim para mim direto: a gente não agradece a Deus porque a gente tem saúde, porque no dia que você precisar, e isso é fato, pode ser até ateu, o cara fala: pelo amor de Deus, meu Deus, me tira daqui e tal, Senhor, meu Deus. Sabe por quê? Porque a centelha de Deus, ela arde dentro de nós. Não importa se o cara é ateu, se ele é à toa, o que ele é, a centelha já nasce com nós. Esse é o sopro da vida. Então aquela centelhinha tá ali, aí o cara entra no modo pânico. Modo pânico, vou morrer. Ele liga aquela centelhinha ali: meu Deus, me socorre, Senhor. Aí tudo fica bem, ele diz: não, tá bom, Senhor, obrigado, valeu, pô, Senhor, até a próxima. O Senhor foi legal comigo até aqui. O negócio aí é que Abraão seguiu, mas Ló, ele olhou para a paisagem à sua frente. Ele ficou deslumbrado com os encantos que às vezes aparecem na nossa vida. Ele preferiu morar perto de Sodoma, cara. Isso é uma chave tremenda, porque muitos homens estão morando perto de Sodoma. E Sodoma é terra de luxúria, cara. Sodoma é terra de perversão. A própria palavra revela, no capítulo 13, que os homens de Sodoma, olha só, os homens de Sodoma, eles eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E Ló vai logo se juntar para essa galera, tendo tudo ali do lado de Abraão, debaixo da aba, né? Estava debaixo do chapeuzinho de Abraão. Observa os extremos. Nenhum outro nome no Antigo Testamento brilha mais intensamente do que o de Abraão, tenha certeza disso. O próprio apóstolo Paulo, ele se refere, quando ele escreve aos Romanos, ele se refere a Abraão, o patriarca, como pai de todos aqueles que creem. No livro do profeta Isaías, o próprio Deus chamou Abraão de meu amigo. Abraão saiu da zona do conforto para viver o novo de Deus. Isso é fé, não é vista. Sabe qual é a diferença? Ló, ele andava por vista. Ele olhou para o Ribeiro do Jordão, viu que era tudo irrigado. Essa é a vista. Ele olhou Sodoma, ó, cidadezinha, povo ali, foi chegando. E Abraão não, Abraão continua seguindo por fé. Ele se tornou o principal exemplo bíblico de um homem que depositou todo o seu futuro nas promessas do Senhor. Uma vida por fé e não por vista, como declara o apóstolo Paulo. Enquanto isso, Ló andava com seu tio. Enquanto Ló andou com seu tio, ele andava próximo do fogo. Mas Ló se deixou envolver pelos encantos do mundo. Muitos homens de hoje gostam de viver no limite, gente. Cansados da rotina, entediados com uma cultura tão cheia de proteção. Então o homem busca o que é ousado, o que é assustador, o que é perigoso, sabe? Isso faz parte de nós, homens. Gostar do perigo. O homem curte isso, é do homem. Velocidade, luta. Muitos livros gostam de ler, e eu respeito tudo. Eu acho até que todo homem deveria ter um hobby. Defendo isso. Mas o hobby não pode
sobrepor o teu relacionamento e o teu chamado diante de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra revela que os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Você me entende? E a galera gosta de viver no limite, cara. Isso faz parte de nós. Isso é a carne masculina. Sabe aquela coisa das antigas, pastor Pedro? Sexo, drogas e rock and roll. Mas tem muita gente, sabe, dentro desse contexto que seria tipo da gangue de Ló. E a gente percebe pela palavra o declínio, né? A triste progressão no deslumbramento de Ló em viver na cinza, cara. Andando na corda bamba, sabe? Como muitos de nós às vezes, sempre atrás daquilo que vai me trazer alguma vantagem neste mundo, daquilo que vai me satisfazer. Ló cresceu sob os cuidados do avô de Abraão. Impossível Ló não ouvir falar de Deus. Ele vivia com Abraão. Mas um dia, depois de prosperar, ele cresceu profissionalmente, como muitos de nós que estão crescendo profissionalmente, estão se formando. Muitos já tinham seu próprio negócio. Ló já tinha o dele. Ló já tinha se formado. Ló tinha casado. Ló conheceu outros prazeres. Então chegou a hora de tomar a sua própria decisão, que ocorre com todos de nós, homens. O dia da emancipação. Sabe aquele dia de respondermos pelos nossos atos? Aquele dia em que nós faremos as nossas próprias escolhas. Então Abraão pergunta a Ló uma pergunta que eu faço para vocês hoje. Abraão diz a Ló: este lugar é pequeno para nós, Ló. E aí ele pergunta: que caminho você quer seguir? Uma pergunta interessante para nós homens. E eu faço essa pergunta para você nessa noite. Ei, cabra macho, que caminho que você quer seguir? Andar na presença, próximo do fogo, ou se deixar levar pelas cinzas? Essa é uma pergunta para a nossa geração e para as próximas. Que caminho você quer seguir? Sabe qual é a tua, velho? Qual é a tua, cara? Jesus está todos os dias dizendo assim: ei, eu estou aqui do teu lado. Às vezes parece que a gente está esperando alguma coisa ruim acontecer para se entregar a Jesus. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. O que você quer? Por que você está aqui? Aqui você está exposto. No início Ló morava em tendas, observa isso, perto da cidade. Em seguida, lá no capítulo 19, ele começou e aí já comprou uma casa dentro do muro. Primeiro ele foi morar pertinho da sacanagem. Depois ele já compra uma casinha e já vai morar para dentro. E ocorre assim mesmo, quando nós nos afastamos do fogo, esperamos e ficamos suscetíveis a tudo o que o mundo oferece para nós. Pouco tempo depois, nós podemos ver Ló. Sabe onde Ló já estava sentado na entrada da cidade? Sabe o que isso representava? É que ele já possuía uma posição na cidade, porque as portas da cidade elas remetiam ao juízo, né? Geralmente o juízo era estabelecido nas portas da cidade. Então Jó era um cara importante ali dentro daquela cidade. Cara, e assim ocorre, sabe, conosco, quando a gente resolve se afastar desse fogo. Esfriamos, ficamos suscetíveis a tudo o que o mundo oferece. Pouco tempo depois, Ló já estava sentado. Consegue perceber uma coisa interessante para vocês, para mim, para nós? Como o ambiente transforma as pessoas. Como nós somos enredados naquilo que aparenta ser bom e muitas vezes somos na verdade arrastados para o pecado sem perceber. Sabe o que é isso? Isso é andar nas cinzas, ocultando e escondendo o pecado. E hoje nós temos muitas facilidades para isso. Está tudo liberado. Os acessos é só um clique, cara.
Tem gente que luta por esse clique, abro, não abro, abro, não abro, abro, não abro. O celular tem uma senha assim que nem ele, se ele não anotar, ele esquece. Sabe o que é isso? Novamente, isso é andar nas cinzas. Isso é ocultar, é esconder o pecado. Hoje em dia você não precisa mais pesquisar, cara. Você começa a falar sobre alguma coisa, está do lado do telefone. Já parou para pensar? Daqui a pouco já aparece nas suas redes sociais a sugestão. Diz, nossa, eu estava falando sobre isso, cara, com a minha esposa. Já apareceu aqui, estava falando sobre carro, casa, tal, móveis. Daqui a pouco já vem promoção de móveis aqui, ali e tal. Tá tudo muito fácil. Eu me lembro no meu tempo, sabe, cara, quando a gente queria comprar naquela época, completamente perdido, sem noção nenhuma. Morava numa cidadezinha pequena, queria comprar uma revista para adultos. Primeira coisa, tinha que ser amigo do dono da banca. Segundo, para sair com aquela revista, parecia que estava levando 1 quilo de cocaína, bicho. Saía com a revista assim, enfiava no braço da perna, botava atrás do negócio ali da pia, ali, aquela coisa. Sabe o que é isso? Andar na cinza. A indicação da presença de Ló na entrada da cidade representa que ele era considerado naquele meio, ou seja, ele já era da prateleira de cima. E isso traz um grande indício de que Ló já tinha aderido à cultura da cidade. É exatamente isso que ocorre conosco em nossas decisões. Quando nos afastamos de Deus e passamos a andar por conta própria, nós aderimos a todo tipo de proposta. E eu quero dizer uma coisa para vocês: busque o fogo de Deus, porque o esfriamento leva a gente para uma vida dupla. Cuidado com isso. No final das contas, Deus decidiu pôr um fim em Sodoma. Enviou 2 anjos para arrastar Ló para fora daquela cidade que já estava condenada. Isso está lá no capítulo 19, eu vou antecipar e a gente já está finalizando. Ló, ele foi advertido pelos anjos, e ele advertiu os futuros genros dele. Sabe o que os caras fizeram? Os caras deram risada da cara dele. E isso acontece quando o sacerdote, o homem da casa, ele não toma posição, ele vira chacota dentro de casa. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló virou chacota no meio do genro dele. Sabe por quê? Porque ele não exerceu o sacerdócio como homem da casa. E tem muita gente deixando isso. Tem muita gente deixando o que é para o sacerdote fazer, para a mulher estar fazendo. Tem muita gente deixando, não, leva os meninos para a igreja. Tem cara que nem se importa, lançando a responsabilidade que é do sacerdote. Sabe quem é o responsável pelo fogo dentro da tua casa? É você, sacerdote. Pode ser casado com a mulher cheia do Espírito Santo, e eu sei que você é, mas o fogo é papel do sacerdote. Lá em casa eu faço churrasco. Quem me conhece sabe que eu sou churrasqueiro. O responsável pelo fogo lá em casa sou eu, mano. Quem acende lá sou eu. Ló, ele tentou advertir os genros, os caras deram risada, fizeram chacota. A gente vira chacota quando a gente não exerce o papel, o princípio. E Ló, ele continua hesitando, observa a resistência. Ló, ele ficou tentando retardar a saída da cidade, até que os anjos literalmente agarraram Ló, as suas 2 filhas e a sua mulher. Mesmo assim, ele ainda tentou negociar. Os anjos falaram, olha, sai daqui, vai para as montanhas. Ele, não, tem uma cidadezinha aqui perto, tem uma Sodominha aqui mais pertinho. Sabe, às vezes a gente não quer subir o monte. Às vezes o caminho é longo. O caminho de santidade, velho, não vai acabar. O caminho de santidade só quando a gente for para a glória, ou quando Jesus voltar, cara. O caminho de santidade é todo dia. Ló ainda queria ver se dava um jeitinho, Del.
Vamos ver se a gente fica por aqui, numa cidadezinha. Mesmo quando os anjos disseram para ele: cara, vai para as montanhas. Alguma semelhança com as nossas lutas? Você me entende? Como às vezes o Espírito Santo nos instiga e a gente ainda resiste. Nós homens, nós somos campeões, cara. A gente tem um coração de ferro muitas vezes. Tem uma estatística americana que diz que quando o homem abre o coração para Jesus e recebe, 93% da família vem junto com ele. Quando uma mulher se converte, 17% de chance da família vir junto com ele. Quando uma criança se converte, 3% dentro de uma casa. Você percebe a importância do sacerdote? Você percebe aquilo que Deus colocou sobre a tua vida? Você consegue entender a importância disso? Isso é cinza, cara. Quando nós forçamos e nós insistimos em caminhar por um caminho oposto, por conta desse coração de ferro, a gente não busca ajuda, porque se eu buscar ajuda, poxa, o que o pastor Jadson vai pensar de mim? O que o pastor Fernando vai pensar de mim? Tô todo estrupiado. Às vezes o cara tá todo estrupiado, bicho, todo estrupiado, mancando. A vida tá virada do avesso. O cara tá endividado até a tampa. Tá vivendo aquele casamento assim do oi, oi, sabe? Aquele cara dominante. Ele não é um sacerdote. Tem uma diferença do sacerdote e do dominante. O dominante é aquele que tudo que tá do lado da mulher, né? Ele não dá nem chance da mulher falar, né, amor? A mulher já consente, com medo. Isso não é sacerdócio. Isso é imposição. Isso é opressão. Existe uma diferença muito grande de você ser líder na sua casa, você ser sacerdote, e você ser um opressor. Observa que durante a fuga de Ló, a esposa dele desobedeceu as instruções dos anjos e olhou para trás, para casa e para a vida regressa que eles estavam deixando. Aí eu vejo uma coisa interessante: a nossa recusa em deixar para trás a vida pecaminosa na Sodoma que a gente vive, toda aquela família foi punida de uma maneira muito severa, porque a mulher de Ló se transformou em uma coluna de sal. Alguém aí pode me dizer o nome da mulher de Ló? Sabe por que a gente não sabe o nome da mulher de Ló? Porque ela olhou para trás, cara. Porque ela desistiu. Porque ela olhou ainda, deu a última olhadinha, disse assim: era tão bom. A recusa em deixar para trás uma vida pecaminosa de Sodoma foi punida de maneira severa. Sabe o que é isso? A negligência do sacerdote. A negligência de Ló culminou na destruição de toda a sua família, tudo que ele possuía. Pouco depois, Sodoma e Gomorra desapareceram completamente, viraram fumaça, viraram cinza. E sabe onde Ló foi parar? Com as suas duas filhas dentro de uma caverna. E como as filhas, e aí é para os pais, elas foram criadas naquele meio e não tinha homens por perto, o que elas fizeram? Vamos embebedar o velho aí e nós mesmos vamos se ajeitar aqui. E deitaram com ele. Para quem pensa que a Bíblia não fala de incesto. E aí as duas deram à luz a dois filhos ilegítimos. E observa como a Bíblia é geracional. Cara, que loucura. Elas embebedaram o próprio pai. As filhas de Ló deram à luz esses filhos. E o resultado disso foi duas nações. Uma chamava Moabe e a outra Amon. Pensa em duas nações que infernizaram Israel por vários e vários séculos.
no futuro. Sabe o que é isso? A falta do posicionamento do homem da casa. O homem que caminha perto do fogo, como Abraão, será lembrado e será acreditado em justiça diante de Deus e diante dos homens. Mas o homem que caminha perto da cinza vai virar cinza e jamais tomará as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque quem desiste não faz história. Isso é o que pode acontecer quando você vive rápido demais e de maneira perigosa demais, sabe? Andando perto de Sodoma. Tem muita gente que está ali, ó, na linha, andando perto de Sodoma. O que nós precisamos entender nessa história e aplicar para a nossa caminhada é que Ló conhecia a Deus. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele declara, ele diz: Jó, um homem justo, um homem que se incomodava com aquilo que acontecia, mas ele consentia, porque ele vivia ali, cara. Ele não tomava ação nenhuma. E é isso que acontece conosco quando nós consentimos com o pecado, ou quando nós tentamos arranjar alguém que aprove nosso modo de vida. Tá cheio por aí, gente. Sabe para quem é o fogo? O fogo é para os cabra-machos, como Jesus. Aleluia. O fogo é para cabra-macho como Jesus. A cinza é para aqueles que querem viver uma vida aqui de qualquer jeito, conformados e moldados pelo padrão do mundo. Seja um cabra-macho como Jesus. Este é o padrão para os homens de Deus. Cuidado quando nós achamos que nós estamos prontos. Aí é que nós temos que ter cuidado. Muitos homens de Deus na Bíblia caíram porque achavam que estavam prontos. Eu oro para que o Senhor libere sobre você algo que vai abrir o seu coração. O princípio da fé de Abraão está pautado na obediência plena. Pisou na bola? Pisou. Mentiu lá pro faraó, com medo, a mulher dele era muito gata, ele já estava meio que arrastando a cachorrinha. Mas ainda assim, a palavra nos revela que ele foi creditado por justiça. E a palavra de Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justo. Que Deus te abençoe nessa noite. Queria te convidar a ficar de pé.